Sejam muito bem-vindos. Essa é mais uma videoaula aqui de introdução à utilização de DataSnap no dia a dia. A gente já viu aí um vídeo falando sobre os 5 argumentos que eu utilizo para demonstrar, né, e também convencer o meu cliente, o meu usuário, de que a solução DataSnap é interessante, é importante e é extremamente necessário em qualquer tipo de aplicação, seja ela web, seja ela desktop, seja ela até uma aplicação mobile. Então hoje a gente vai começar a detalhar essas 5 opções que eu dei, esses 5 argumentos que eu dei durante o nosso vídeo aí, Pé na Estrada. Vocês vão ver aqui logo em cima o link desse vídeo, né? Então a gente vai ver um pouquinho nesse vídeo e em outros vídeos cada um desses argumentos de forma detalhada. Então eu já estou aqui com o Delphi aberto, né? E a gente vai ver como fazer para encapsular as nossas regras de negócios. Então o primeiro argumento que a gente utilizou lá no vídeo Pé na Estrada é encapsulamento das nossas regras de negócios. Então, como que a gente utiliza isso no dia a dia, né? O que a gente faz aí para migrar uma aplicação nossa que seja desktop, client server, né? O tradicional aí client server, conexão direta com o banco de dados. Como é que a gente faz para migrar essa aplicação para um modelo DataSnap? A gente está falando aqui, na verdade, de DataSnap, mas o objetivo principal é a gente aprender a trabalhar com multicamadas. Eu estou falando DataSnap porque é o meu mundo, porque é o que eu recomendo hoje no dia a dia. Mas qualquer tipo de separação em camadas da nossa aplicação é altamente recomendável para qualquer tipo de aplicação. E eu já falei isso várias vezes em outros vídeos também. Vocês podem conferir aí no nosso canal todos os outros argumentos que a gente utiliza no dia a dia para convencimento, né, para o convencimento do nosso usuário, do nosso cliente final, a utilização desse mecanismo, ok? Então vamos lá para o Delphi, a gente vai ver um pouquinho disso na prática, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né, File New, a gente vai criar um servidor novo aqui do zero. Então File New, nós vamos utilizar aqui a opção Other. Vamos utilizar aqui o menu, né, a opção DataSnap Server. Então a gente tem aqui basicamente 3 tipos de servidores diferentes dentro do Delphi para a criação dos nossos servidores DataSnap. Então vamos lá, nós temos as opções aqui: DataSnap REST Application, DataSnap Server e também DataSnap Web Broker Application. Eu costumo utilizar o assistente aqui, Web Broker Application, porque eu acho mais simples, mais fácil, e ele já nos dá algumas opções aí para migração também para outros servidores, como por exemplo um Apache ou um IS, né, um Internet Information Services, ok? Então nós vamos utilizar aqui o DataSnap Web Broker, ok. Ele vai nos abrir aqui uma janela de um assistente para a criação desse nosso DataSnap. Nós temos algumas opções aqui, né? Apache Dynamic Link Model, Standalone Console Application, Standalone Application, ISAP e também CGI Standalone Application. Essas 5 opções aí são os universos que a gente tem para a distribuição da nossa aplicação DataSnap. O que a gente vai utilizar hoje aqui é somente Standalone Application. Por quê? Ele vai gerar um executável final para a gente, com uma parte visual toda incrementada, onde a gente vai desenvolver o nosso aplicativo, nosso servidor de aplicativos DataSnap. Mais adiante a gente pode pegar esse servidor DataSnap e transformá-lo em um módulo do Apache, que seria a primeira opção aqui, né? Apache Dynamic Link Model, tá? Ou ainda nós podemos utilizar aqui a opção ISAP ou CGI, caso a gente queira aí disponibilizar uma DLL para funcionar embaixo de um IIS, Internet Information Services, da Microsoft, né? Então vamos lá, vamos utilizar aqui Standalone Application. Vou utilizar Next. Aqui é o visual, né? Próxima tela é o visual da nossa aplicação servidora, seja ela VCL ou FireMonkey. Então a gente vai utilizar aqui VCL, porta 8080. Não se preocupem com essa porta, porque a gente pode modificá-la a qualquer tempo dentro do nosso servidor DataSnap. Então vamos utilizar aqui a porta 8080. Next, nós vamos pedir para que o Delphi crie para nós alguns sample methods, tá? Que são métodos de exemplo para que a gente possa até testar a nossa aplicação, ver se está tudo funcionando, tudo ok, né? Então vamos lá, vamos dar um Next. Ele vai nos perguntar aqui
o que a gente quer utilizar de server método, né? Nós temos três opções aqui: tComponent, tDataModule, tá? Ou DataModule, né? Como você está acostumado, ou DS Server Module, tá? Essas três opções têm um significado bastante especial, né? O tComponent vai criar aí para a gente uma Unity sem nada visual, onde a gente vai criar as nossas classes, escrever os nossos métodos e ele vai ficar ali de forma não visual. É um pouco mais chato de trabalhar dessa forma, então eu prefiro não utilizar a opção tComponent. A opção tDataModule ou DataModule, né, ela é utilizada somente quando eu tenho aí que escrever as minhas classes, mas que elas serão utilizadas somente para o uso do servidor da Snap internamente. Eu não vou prover as minhas classes do DataModule para o mundo externo, ou seja, o meu celular, minha aplicação desktop ou minha aplicação web não vai enxergar os métodos que existem nesse servidor. Então o que a gente vai usar aqui é o TDS Server Module, tá? É o mais utilizado. Eu posso ter mais de um deles na minha aplicação. Um exemplo, eu posso ter aí, por exemplo, uma aplicação de contas a pagar. Então eu tenho ali contas a pagar, contas a receber, de repente eu posso ter um estoque, né? Eu posso ter várias coisas dentro da minha aplicação, cadastros diversos, então eu posso utilizar a opção o DS Server Module, né, para separar as regras e negócios de cada módulo da minha aplicação. Então alguns métodos para contas a pagar, outros métodos para contas a receber, outros para estoque e assim sucessivamente, ok? Então vou utilizar aqui a terceira opção, nós vamos dar um finish, ele vai criar para nós aqui três arquivos que são o formulário principal da nossa aplicação, o Web Module, que possui ali os componentes de acesso ao servidor, né, que vão ser utilizados para acesso externo a esse servidor, e um terceiro arquivo que é o nosso Server Module, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é renomear esses arquivos para que fique mais fácil para a gente utilizar, tá? Então, primeira coisa, eu vou aqui no name, frm principal, ok? Vou salvar esse arquivo aqui, vou escolher uma pasta aqui do meu agrado, em C2 pontos, né? Então vamos utilizar aqui C2 pontos, eu tenho uma pasta já onde eu gravo todos os vídeos do TDevRocks, então vou gravar aqui, ó, TDevRocks, vou colocar aqui argumento 1, encapsulamento, tá? Ok? Perfeito. Dentro dessa pasta eu vou criar aqui uma outra pasta chamada servidor data snap. Já vou criar também aqui mobile, vou criar também aqui web e desktop, ok? Então eu vou ter aqui basicamente três aplicações cliente utilizando o servidor DataSnap como o nosso servidor de regras de negócio, nosso servidor de métodos do lado do servidor, tá? Então vamos salvar a nossa aplicação aqui em servidor DataSnap, vou dar o nome aqui para a Unity de UNT SRV principal, UNT principal. Vou no nosso server module, web module, perdão, vou dar o nome para ele aqui de WM e vou salvar a sua Unity como UNT WM. Salvei e agora por último eu vou até expandir aqui um pouco o meu server module, que é o cara que a gente vai utilizar para gravar as nossas regras de negócios, tá? Então esse cara aqui eu vou chamar ele de SRV métodos gerais, ok? São todos os métodos da nossa aplicação. Ótimo, vou salvar esse cara aqui como UNT SRV métodos gerais. Ótimo. Vou salvar toda a aplicação, vou salvar também o nome do nosso projeto como servidor e vou salvar a aplicação. Perfeito, então agora nós temos um servidor aí com 3 arquivos já previamente configurados para que a gente possa trabalhar normalmente. Uma coisa muito importante, eu vou compilar aqui a minha aplicação, a gente vai obter alguns erros do Delphi, justamente porque eu renomeei os arquivos, então ele vai reclamar de algumas coisas, tá? Então, ok, eu vou vir aqui, ó, a primeira coisa que ele reclamou foi que eu mudei o nome do server método, né? Server método Unity 1 eu renomeei para o NT Server SRV métodos gerais. Então eu vou colocar aqui o NT SRV métodos
gerais, tá? Se você não lembrar o nome da unit, você pode simplesmente dar um file, use unit ou Alt F11 e colocar selecionar esse server method dentro da sua aplicação, ok? Ele vai dar mais um errinho aqui pra gente, eu vou mostrar para vocês, ó. Build, ele vai dar mais um erro aqui na parte inferior, que é onde eu digo ao Delphi, né? Digo à minha aplicação que ele tem que servir as minhas aplicações cliente, né? Eu vou deixar acesso externo a esses métodos, né? Esses server métodos. Isso aqui fica dentro desse componente aqui, o DS Server Class. Então ele tem um método aqui que é o getClass, onGetClass. Então dentro dele eu digo para ele, olha, tudo que está dentro do meu server método 1 vai ser exportado para a minha aplicação cliente. Então olha só, vamos entrar aqui, eu vou ter que colocar o NT, SRV, métodos gerais, que é o nome da minha unit, né? E como eu renomeei lá dei um name diferente para o meu server method, ele vai também modificar a classe desses métodos que estão encapsuladas ali. Então, qual que é a classe? Como é que eu descubro, né? Eu venho aqui no meu server método, F12, vou lá no meu código-fonte e eu vou descobrir aqui, ó, type T, SRV, métodos gerais, class do tipo T, DS Server Model, tá? Então eu vou pegar esse cara aqui, vou copiar, vou voltar aqui no meu web model, onde ele está dando erro, né? E vou colar isso daqui. Então agora eu tenho a minha aplicação totalmente reconhecida aí e eu vou conseguir dar o build normalmente na nossa aplicação. Olha só. Linkou, tudo perfeito, tudo tranquilo e agora a gente pode executar a nossa aplicação. Botão direito, vou executar e aí a gente já tem um servidor totalmente pronto para que a gente possa utilizá-lo tranquilamente. Vou dar um start aqui, ele vai pedir autorização, né? Vou dar um permitir acesso. Pronto, nosso servidor está totalmente pronto. Evidentemente que eu não tenho regras de negócios ainda, né? Então, ele está pronto somente para uso externo, mas eu não tenho nada ainda, nenhuma regra de negócio, nada dentro dessa aplicação. Perfeito? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou deixar ele quietinho aqui, vou minimizar a minha aplicação, vou criar um novo aplicativo onde a gente vai utilizar os dois métodos que foram criados automaticamente pelo Delphi como exemplo para a nossa aplicação. Então vamos lá. Ó. Vou clicar aqui com o botão direito, Add New Project. Ele pediu aqui para terminar, eu vou ter que terminar porque eu deveria ter executado, na verdade, por fora do Delphi. Né? Então eu vou dar um cancela aqui. Ó. O que eu vou fazer? Botão direito, Run Without Debugging, ou seja, ele vai executar como se eu estivesse de fora do Delphi, né? Sem debug. Tá? Então, novamente, executar a aplicação. Ele vai abrir, eu vou dar um Start nessa aplicação, beleza. E agora sim eu posso criar um novo aplicativo, tá? Add New Project, eu vou entrar aqui em Delphi Projects, vou escolher a opção Multi-Device Application, tá? Ok. Eu vou pedir aqui a opção Blank Application. E logo em seguida eu vou ter aqui uma aplicação, né, que é uma aplicação mobile, né, uma aplicação comum aí que a gente está acostumado a criar no nosso canal aqui no YouTube. Então eu vou colocar aqui em Properties, vou modificar aqui o name desse formulário para FRM Main, só para diferenciar do nosso formulário principal do servidor, tá? Eu vou salvar essa unit aqui dentro daquela nossa pasta de projeto, né, de encapsulamento. Vou colocar aqui dentro de mobile, o NT main e vou salvar esse arquivo, ok? Vou salvar também o projeto como mobile. Vou dar um save, né? E ele vai pedir para mim para que eu salve também o grupo de projetos, né? Então eu vou subir um nível aqui, vou salvar na raiz dos nossos projetos, vou colocar aqui grupo, salvar, e a partir de agora eu tenho uma aplicação cliente totalmente disponível para que a gente possa fazer qualquer tipo de alteração. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui um botão, colocar um botão aqui na tela, vou colocar também aqui, ó, um label, vou colocar 2 radio buttons, vocês já vão entender por quê, e um edit.
colocar mais um label aqui, tá? A gente já vai entender o porquê. Vou colocar aqui todos alinhados, né, de maneira que a gente possa utilizar e ver todos os componentes aqui na sequência. Então vou colocar aqui, esse vai estar aqui e esses dois mais à esquerda, né? O primeiro label vai ser modificado somente o text dele, tá? Digite um nome. Perfeito. Nosso edit eu vou chamá-lo de edt nome. Nosso botão eu vou dar o captcha aqui de data snap. E o nosso, perdão, né, btn datasnap, que é o name dele, né? E o text dele que vai ser datasnap, aqui, ó. Perfeito. Este nosso label logo abaixo, eu vou limpar aqui, resultado, vou colocar, tá? E o name dele será lbl resultado. Ótimo. Os dois radio buttons, né, eu vou colocar aqui como rdb reverse string e vou colocar o text como reverse string, tá? Vocês vão entender por que já. Deixa eu só terminar aqui, a gente já vai entender exatamente o que eu estou fazendo, tá? rdb, aqui vai ser echo string e o text echo string. Então eu só vou apagar aqui os 3 primeiros caracteres. Perfeito. Então basicamente o que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos escolher uma das duas opções no radio button. Vamos clicar no botão datasnap e ele vai pegar o texto que está ali dentro do edit, né, digitado no edit, e vai fazer uma chamada ao nosso servidor datasnap, e lá nós temos dois métodos que foram criados automaticamente pelo Delphi, o reverse string e o echo string. O reverse vai pegar o nosso texto e vai reverter, né, vai inverter, na verdade, as palavras e vai devolver isso como uma função para a nossa aplicação cliente. Já o echo string só vai receber e devolver o mesmo arquivo, né? Como se fosse um eco mesmo, tá? Então a gente vai ver como faz isso na prática, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, né? File new, eu vou conectar a minha aplicação cliente ao meu servidor datasnap. Então, como é que a gente vai fazer? File new order, eu vou entrar aqui em datasnap server, tá? Eu tenho basicamente algumas opções aqui, tá? Eu não vou explicar todos, vou falar diretamente o que a gente vai precisar usar. Data Snap REST Client Module. É isso que eu preciso fazer aqui para conectar minha aplicação ao meu servidor datasnap. Então olha só, ok, local ou remote dá na mesma, então vou usar aqui local, vou dar um next, eu vou utilizar aqui, vou dizer para ele qual que é o tipo de servidor que eu utilizei na minha aplicação, nesse caso é Web Broker Standalone Server, vou dar um next, porta 8080, se eu tivesse colocado ali um username, né, e um password eu colocaria aqui, vou dar um finish e ele vai criar para nós dois arquivos, tá? Um deles é a porta de entrada para a conexão com o meu servidor datasnap, que é esse arquivo que a gente está vendo aqui agora. Eu vou chamá-lo de CM, tá? É o Client Module, tá? Vou salvá-lo aqui como UNT CM. Ok? Ele tem aqui um componente DS REST Connection 1. Esse componente ele é bem interessante porque eu consigo conectá-lo diretamente à minha aplicação servidora de maneira bastante simples. Eu tenho aqui algumas propriedades, como por exemplo host, né, que é o IP ou o DNS do nosso servidor datasnap. Tá? Eu tenho também aqui a porta que ele vai funcionar, né? Enfim, tem uma série de propriedades que a gente não vai se estender agora nesse vídeo. Tá? Então, eu salvei aqui o primeiro arquivo. O segundo arquivo, ele funciona como um proxy. Para você que está aí do outro lado, que já conhece um pouco de TI, sabe que o proxy nada mais é do que uma interface que traduz informações, né? Leva e traz informações de um lado para o outro de uma maneira bastante abstrata. Né? Então ele abstrai os métodos que eu tenho no servidor e eu posso utilizá-lo aqui dentro da minha aplicação. Eu não preciso fazer nenhum tipo de alteração nesse proxy, viu pessoal? Eu simplesmente salvo esse arquivo e não preciso mais utilizá-lo. Evidentemente, toda vez que eu faço uma alteração no datasnap, crio um método novo, excluo um método, eu preciso atualizar esse arquivo
proxy. Mas calma, eu consigo fazer isso de maneira automática dentro do Delphi. Vamos lá? Eu vou salvar esse arquivo como proxy, só para ficar didaticamente fácil de entender. Ok. E vou compilar a minha aplicação mobile. Ela vai dar um erro, tá? Então eu já vou mostrar como corrigir esse primeiro erro, tá? Dei um ok, ele vai dizer que não conhece Client Classes Unity 1. Por quê? É o arquivo que eu renomeei para proxy. Então eu vou mudar aqui para proxy, ok? Vou salvar novamente, vou recompilar a aplicação e ele vai automaticamente compilar para a gente, já vai mostrar que eu não tenho mais nenhum problema, certo? Então vou dar um ok, agora eu já tenho uma conexão direta com a minha aplicação mobile. Aliás, com a minha aplicação servidora. Como é que eu faço agora para chamar o método que está do lado de lá? Primeiro nós vamos voltar no nosso servidor, tá? Eu vou entrar aqui no srv métodos gerais, que já é essa unit que a gente está vendo aqui. E olha só, nós temos dois métodos, echoString e reverseString. O echoString e o reverse precisam de um valor, né, de um parâmetro de entrada. Ele vai receber uma informação do lado de cá, do lado do servidor, e vai devolver uma outra informação. Essa devolução será no formato string, tá? Então ele vai devolver para a gente aqui um string com o resultado dessa operação. Então olha só, o que eu vou fazer agora? Eu vou lá no nosso servidor, no nosso aplicativo mobile, tá? Aqui no main, e vou precisar chamar através do botão .snap, chamar esse método que está lá no servidor, tá? Como é que eu faço isso? Primeira coisa, o método ele está abstraído dentro da minha aplicação mobile através do proxy. Só que eu não vou fazer um use unit no proxy no meu formulário principal. Eu vou fazer, na verdade, um use unit do nosso aplicativo, do nosso arquivo que possui a conexão com o servidor, que nesse caso aqui é o nosso CM, tá? Esse arquivo que tem o ds-rest connection 1, ok? Como é que eu faço isso? E para que eu faço isso? Aqui eu tenho uma propriedade que é bem interessante, que vocês já vão notar exatamente o que ela é, né? É property srv métodos gerais client, do tipo T srv métodos gerais client, que lê em get srv métodos gerais client e escreve em get, em set, aliás, desculpa, em f srv métodos gerais client. Olha só, o que é métodos gerais? O que é essa característica, né? Se a gente lembrar um pouquinho da nossa aula agora no comecinho, a gente criou esse cara lá do lado do servidor, que é justamente o nosso server método. Então não tem segredo, galera. É simplesmente a gente fazer uma referência a essa propriedade e essa propriedade então nos dará acesso a todos os métodos, né, todos os procedimentos e funções que estão lá no servidor. Adriano, se eu tivesse mais de um server método, como é que apareceria? Apareceria uma nova propriedade aqui com o segundo server método e assim sucessivamente. Então é isso que a gente vai fazer nesse momento. Tá? Então vamos lá no nosso formulário principal. Eu vou dar um file useUnit, vou utilizar aqui o CM, vou dar um OK e a partir de agora o meu formulário principal conhece as funções que estão no servidor. Como é que eu vou fazer agora, Adriano? Olha só, .snap, né, o nosso botão, eu vou fazer um pequeno if aqui, ó, if rdb, que é o primeiro radio button, né, se o reverse string estiver checado, né, is checked, então eu vou chamar a primeira função. Essa função retorna para mim um string, ou seja, um texto. Então eu posso pegar esse texto e devolver direto na propriedade text do nosso label resultado. Então olha só, lbl resultado ponto text é dois pontos igual ao nosso cm ponto srv métodos gerais, vocês vão ver aí na tela já, e o nosso método reverse string. Ele vai pedir um value para a gente, né? Um valor, tá? Então eu vou colocar aqui o edt, perdão, deixa eu voltar aqui, ó, edt nome.text. Eu vou passar o texto que foi digitado pelo usuário. Caso o nosso RDB reverse string não esteja marcado, significa que o outro RDB está marcado. Então eu já vou direto aqui pegar, fazer uma cópia dessa chamada, porque ela vai ser bem parecida, tá? A única diferença é que eu vou mudar aqui para echoString. Então
a partir de agora eu estou fazendo menção ao nosso método lá no servidor. Vamos ver se funciona? Vamos usar aqui um build. Ele vai compilar a nossa aplicação normalmente. Ok. Vou salvar e vou executar a minha aplicação aqui por fora mesmo do Delphi, tá? Perfeito. Executou aqui, então eu estou com o servidor logo do lado. Vou colocar aqui o nome tDevRocks. Vou marcar aqui reverse string. .snap, ele foi até o nosso servidor e devolveu a string ao contrário, né? SKCO e assim por diante. Se eu colocar aqui como echo string, eu vou clicar novamente em .snap e ele devolveu o mesmo texto que eu enviei para lá, tá? Adriano, como é que eu faço agora para acessar dados do nosso banco de dados? Aí é um tema para uma segunda videoaula onde a gente vai ver isso na prática. Nós vamos criar um banco de dados lá no servidor, fazer com que ele se conecte a esse banco de dados, colocar os componentes de acesso a dados e aí a gente vai brincar à vontade, tá certo? Gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.